Mateus capítulo 5, vamos ler o verso 5. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes, porque herdarão. Quem vai herdar a terra, irmãos? Quem? Quem vai herdar a terra? Os humildes. Amém? Tem algum humilde aqui nessa noite? Amém? Nós nessa noite, irmãos, iremos falar um pouco a respeito de duas virtudes muito parecidas, que é a humildade e o ato de humilhar-se. Você vai ver que essas duas palavras, ela tem uma correlação muito parecida. As duas, elas precisam-se uma da outra. A humildade precisa da humilhação. Eu lembro que um tempo atrás eu estava pregando aqui na igreja, e eu fiz uma brincadeira e eu falei para os irmãos: os humilhados serão exaltados, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Os humilhados serão exaltados, sim ou não? Não. Por que não, pastor? Porque a Bíblia é clara. Aquele que se humilha será exaltado. Amém? Mas nós vamos chegar neste lugar. Amém? E nessa noite, a gente vai falar bastante a respeito dessas duas virtudes que nós, como cristãos, devemos buscar. Devemos realmente entender o porquê, a razão de nós sermos humildes e nos humilharmos na presença do Senhor. Amém? Hoje o vento está me atrapalhando, mas se desligar todo mundo derrete. Amém? Antes de nós continuarmos, irmãos, feche teus olhos, vamos levar o teu pensamento, assim como eu vou levar o meu pensamento ao Senhor nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai, por este privilégio, pela honra que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui nessa noite, podendo exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. Podendo cultuar a tua santidade neste lugar, Senhor. Não há prazer maior do que estar na tua presença, Senhor. Não há maior satisfação do que agradar o teu coração. Tudo que nós queremos, Senhor, ó Pai, é estar debaixo das tuas poderosas mãos. Tudo que nós queremos, Senhor, é cumprir todos os teus propósitos estabelecidos para a nossa vida. Todos os teus propósitos estabelecidos, Senhor, ó Pai, para a tua igreja, para esta geração, Senhor. Por isso, nessa noite eu oro, Senhor, dê-nos um coração humilde igual ao teu, Pai. E ensina-nos, Senhor, ó Pai, mediante a tua palavra, aquilo que o teu Espírito Santo tem ministrado no meu coração, tem ministrado no coração da minha casa, da minha família, Senhor Deus. A tua graça tem nos movido nesses últimos meses, Senhor. A tua graça, Senhor, ó Pai, ela tem transbordado na nossa vida, Senhor, ó Pai, em uma busca, Senhor, ó Pai, pela tua presença, em uma busca pela tua santidade. A minha oração é para que gere em nós, Senhor, ó Pai, temor e tremor pela tua santidade, Senhor, ó Pai, para que nós sejamos verdadeiramente transformados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias. Como nós acabamos de ler, irmãos, aqui no verso 5 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A palavra do Senhor, ela está nos dizendo que felizes são essas pessoas humildes que entenderam o Evangelho de Jesus Cristo, que entenderam o chamado, que entenderam o propósito da cruz de Cristo para a nossa vida. Eu amo ler as bem-aventuranças, porque fala assim do caráter do cristão, fala assim do caráter daquelas pessoas que são realmente transformadas, que são pessoas que têm buscado verdadeiramente honrar ao Senhor, com as suas atitudes, honrar ao Senhor, com as suas ações,
no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você for. Eu garanto que você, como servo do Senhor, você quer honrar ao Senhor em todo momento da sua vida. E se isso não for o desejo do teu coração, eu oro nessa noite para que o Espírito Santo gere isso no teu coração. O desejo de se tornar uma pessoa humilde, igual ao nosso Pai. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Ele é o nosso maior exemplo de humilhação. Vocês vão entender isso. A palavra humilhar, ela é um ato de submissão. Está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Para nós entendermos, para nós alcançarmos a humildade, irmãos, é necessário sermos pessoas que nos humilhamos. Você vai entender o caminho nessa noite, aonde o Espírito Santo quer nos direcionar. É necessário que cada um de nós venhamos nos arrepender e nos prostrar aos pés do Senhor. É necessário que eu e você, como igreja, todos os dias, nos rendemos aos pés de Cristo. Isso é o evangelho da humildade. Você quer herdar a terra? Então se prostre aos pés do Senhor. E é necessário, é prescindível que nós venhamos entender o que é humilhar-se. Se render aos pés do Senhor. O que eu acabei de falar, alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Humilhar-se é um ato de submissão. Sim ou não? Amém? Quantos lembram a passagem ao qual o próprio diabo chegou para Jesus e disse para ele o seguinte, ó, tudo isso me foi dado, se você se prostrado, o quê? Me adorares, eu posso te dar isso. Para você ver o quanto é importante o ato de se humilhar, o ato de estar submisso a alguém. Mas Cristo ali, cheio da graça, porque Ele era a graça, de toda a sabedoria, Ele sabia que Ele estava sendo testado. Assim como eu e você, nós somos testados todos os dias. A pergunta é, a quem você tem se dobrado? A pergunta é, a quem você tem se humilhado? A quem você tem se submetido? A quem você tem entregado toda a sua vida? O que você tem feito da sua vida? Quem é o rei que governa o teu coração? Qual é a santidade que está governando o teu coração? Quem você tem reverenciado todos os dias da sua vida? É o seu eu? É o seu próprio egoísmo, o seu orgulho? Ou você tem se prostrado diante da santidade do nosso Deus? Para alcançarmos este coração de humildade, é preciso se humilhar. E se humilhar aos pés daquele que criou todas as coisas. Se humilhar aos pés daquele que sonhou com você. Se humilhar aos pés daquele que antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Ele já sabia a sua caminhada, cada passo que você dava, o Senhor te conhecia já. Ele já sabia onde você ia errar, Ele já sabia onde você ia pecar, aonde você ia cair, mas mesmo assim, Ele te amou. E Ele entregou o seu Filho, para que eu e você nos tornássemos parte, co-herdeiros com Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Eu não sei vocês, mas essa palavra, irmãos, ela tem gerado temor no meu coração, porque é a palavra do Senhor, é Ele que está falando aos nossos corações.
É Ele que está nos instruindo como eu e você devemos nos comportar. Por favor, Pedro, Mateus 23, 12. Olha o que diz a palavra. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E todo aquele que a si mesmo se será o quê? Exaltado. Você pode ver que a Bíblia é totalmente aos contrários do que o mundo ensina, do que o mundo prega, sim ou não? É óbvio. Nós estamos andando na contramão do mundo. Na contramão do mundo, mas em direção ao reino dos céus. Porque este é o caminho da verdade. É fato que a si mesmo se humilhar será exaltado. É interessante porque muitas pessoas acreditam que essa exaltação é talvez te colocar em um lugar onde você vai, oh, nossa, oh, uau, Deus me levantou, Deus me colocou de pé, uau, agora, não. A exaltação por causa da humilhação é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para a nossa exaltação, mas é para a exaltação do nome do Senhor. O ato de nós nos humilharmos é um ato de exaltação ao Senhor. É por isso que ele fala, aquele que se humilha será exaltado, porque o Deus que habita nele vai crescer. Porque esse é o nosso papel. É necessário que nós venhamos diminuir, para que ele cresça. É necessário. É necessário. Olha só que interessante. Por favor, Pedro, 1 Samuel 2,30. Uma passagem muito conhecida, eu amo essa passagem. 1 Samuel 2,30. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente. Quem está declarando, irmãos? Quem está declarando? O Deus de Israel. Olha o que ele diz. Prometi a tua família e a linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim tal propósito. Olha o que ele diz. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Deus, Ele só honra quem honra Ele. Mas como eu honro Ele? Me humilhando. Me dando para Ele. Falando, Senhor, o meu desejo, a minha vontade é cumprir o teu querer. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou aqui para viver os meus desejos. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Eu estou aqui para proclamar a tua palavra. O ato de honrar a Deus é o ato de se humilhar perante os pés do Senhor. É necessário que eu e você venhamos nos humilhar aos pés do Senhor. Quantos aqui têm se humilhado aos pés do Senhor? Você tem se rendido a Ele? Você tem tornado Ele o teu Deus? Você tem buscado verdadeiramente a face dEle para que Ele te honre? Ele mesmo fala, honrarei aqueles que me honrarem. Irmãos, Ele é um Deus imutável, se Ele falou, Ele vai cumprir. Sabe qual é a nossa maior honra? A salvação por meio de Cristo Jesus. O ato de Cristo pelas nossas vidas. Aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Dando a sua vida por amor às nossas vidas. O próprio Cristo honrou o Pai. Ele mesmo falou, eu não vim cumprir a minha vontade, mas cumprir a vontade do meu Pai. Isso é honrar o nome do Pai. Isso é se submeter ao Pai.
eu e você precisamos nos submeter ao soberanio do Senhor. É preciso. Nós faremos crescer se realmente nós entendemos o que o Espírito está falando. O que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que sem humilhação não há exaltação. Não há exaltação. Sem nos humilharmos para honrarmos a Deus, não há honra, não há exaltação. Mas a Bíblia ela está sendo bem clara conosco, porque aquele que pensa em se exaltar, esse vai ser humilhado. Aquele que pensa estar de pé, se cuide. Para quê? Para que não caia. Agora eu sei que aqui nessa igreja nós estamos de pé por causa do sangue de Cristo. Estamos de pé porque a nossa vida é dele. Porque eu e você somos do Senhor. Somos do Senhor. É necessário, sim, honrar a Deus. Provérbios 15, 33, Pedro, por favor. Olha o que diz. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede. Então aqui eu entendo que quando eu tenho um coração humilde, ela antecede a honra. Como eu honro ao Senhor? Pela humildade. E como eu alcanço a humildade? Pela humilhação. Se entregando ao Senhor. Se jogando aos pés do Senhor. Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 7, no capítulo 5. 1 Pedro, no capítulo 5, do 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais. Qual é a palavra que ele está usando aqui? Sede submissos. E a palavra submissão, ela vem de qual palavra? Se humilhar. Se humilhar é um ato de submissão. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros. Porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, olha agora, sendo assim, humilhai-vos. Olha a palavrinha, humilhai-vos, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vocês conseguiram entender a correlação entre humildade e humilhação? Aqui Pedro está nos ensinando o seguinte a respeito da humildade. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É interessante porque a primeira coisa que Deus Ele vai tratar na nossa vida, sabe qual é? Orgulho. É o orgulho. Não, porque eu não preciso de Jesus. Eu não quero. Eu não quero. A primeira coisa que Ele vai tratar na nossa vida, o que cai por terra, é o nosso orgulho. E ele só cai quando nos humilhamos diante do Senhor. Nós acabamos de ler.
Nós acabamos de ler. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. E olha outro versículo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia está falando que todos têm ansiedade. Mas a verdade é, esse vento está uma benção. Mas a verdade é que nós só seremos curados quando eu e você nos humilharmos perante o Senhor. Quando o nosso orgulho cair por terra. Quando você reconhecer que você precisa dEle. Quando você reconhecer que Ele é o único na sua vida. Que não há nenhum outro, não adianta você correr atrás de mais nada, porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém. Não existe mais nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano na face dessa terra. Somente Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem morreu na cruz não foi eu, não foi o pastores, não foi nenhum de vocês. Quem morreu na cruz foi Jesus. E só Ele é digno de toda adoração. Quem nós estamos reverenciando? Para quem nós estamos nos humilhando? O que eu e você precisamos é sim de um choque de realidade. E sabe qual é o choque de realidade? É quando você está dentro da tua casa e você fala, agora e agora? Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde correr, eu estou cansado dessa vida. Sabe que o único que pode te dar descanso é Jesus. Sabe que o único que pode curar toda a sua dor, sabe que o único que pode tirar todo o pecado da sua vida e te tornar uma pessoa limpa, é só Jesus. Somente pelo sangue de Cristo. Por favor, Pedro, 2 Crônicas 7,14. Essa passagem é muito conhecida. 2 Crônicas 7,14. Todo mundo conhece essa passagem? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Repita comigo, a cura. A cura. Naquele que se humilha perante ao Senhor. Tem cura. Tem cura. Mas a questão é, aonde está a nossa fé? Está em homens? A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Eu acabei de falar porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se eu e você hoje temos a fé, é por meio de Cristo. Somente pelo sangue de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é a primeira coisa que Deus está falando para Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, não adianta orar. Nosso coração é inclinado ao pecado. Se eu e você não vigiarmos, se eu e você não orarmos e buscarmos a face do Senhor, nós iremos cair. Mas é preciso que eu e você tenhamos esse entendimento. É preciso se afastar dos maus caminhos.
Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado. Aleluia, Jesus. Por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui? Qual o propósito de você estar aqui? Ah, pastor, eu quero cura. Ah, eu estou precisando de um trabalho. Ah, eu estou precisando que a minha vida seja restaurada. Ah, pastor, eu estou perdido desde não sei quanto tempo. Eu estou cansado dessa vida, pastor. Eu vim aqui porque eu quero mudança, eu quero transformação. Você veio ao lugar certo. Mas talvez você possa ter vindo ao lugar certo, mas está tendo as atitudes erradas. Você pode estar no lugar certo, mas tendo as atitudes erradas. Porque muitas pessoas não sabem o que faz dentro da igreja. Muitas pessoas não sabem o porquê que vem aqui neste lugar, neste templo. O que Paulo diz em Romanos 12, no verso 1? O que Paulo diz em Romanos 12, 1? Vamos ver se vocês conhecem. Coloca para mim, Pedro, por favor. Romanos 12, capítulo 1. Romanos 12, verso 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que ele está falando aqui agora? Que apresenteis o vosso corpo como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou em outras traduções, culto racional. Mas é interessante porque ele está falando que eu e você devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ah, mas por que não está acontecendo? É porque você não entendeu o que é cultuar. Você está no lugar certo, mas agindo da maneira errada. Você está vindo aqui porque você quer algo de Deus, mas você já ofereceu algo para Deus. O que Ele quer é o teu coração. Você quer cura, então oferece o teu coração para Ele. Deus só curou a terra na época que o rei Davi, ele fez a oferenda, ele só curou, ele só sarou, depois que Davi fez o sacrifício. Quando Cristo morreu, o que ele disse antes dele morrer? Pai, está consumado. Por causa agora do sacrifício de Cristo consumado, agora tudo mudou. Tudo foi transformado. É somente por Cristo. O porquê que muitas das vezes eu entro no culto e saio do mesmo jeito, é porque você não ofereceu nada para Deus. Você só veio aqui porque você queria algo, mas Deus está falando, tá, eu sei o que você precisa, eu sei das suas necessidades, eu sou o Deus que te conheço antes de você nascer, antes de você ser tecido no ventre da sua mãe, eu já havia sonhado com você. Eu já havia escrevido a tua livra no meu livro. Já está escrito todos os dias aquilo que você ia fazer, aquilo que você não ia fazer. Até hoje, talvez você hoje aqui estava perdido, mas a partir de hoje você não vai estar mais, porque você encontrou o verdadeiro caminho, e esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Não há nenhum outro. Eu só peço para cada um de vocês que entenda o que é cultuar ao Senhor. Aquilo que Paulo estava falando, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, é um ato de humilhar-se, é um ato de se render, é um ato de se submeter aos pés do Senhor. Quando você vem aqui, por mais que você saiba que você tem as suas dores, por mais que você está um lamaçal de pecado, se renda para que haja cura.
Ele só vai perdoar os seus pecados se você o aceitar. É necessário abrir mão de muitas coisas. E o Espírito Santo, ele é especialista em revelar os podres do nosso coração. Cabe a mim e a você falar: Espírito Santo, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo pela tua palavra. Eu quero ser limpo por essa palavra. Eu quero sim beber dessa água que é inesgotável. Sim. Eu quero ser sim tocado pelo teu Espírito Santo a ponto de eu começar a olhar para essas coisas e começar a sentir nojo, porque o meu amor por ti, ele é muito maior. Não há comparação. Pare de amar os seus pecados e comece a amar a Jesus Cristo. E como eu faço isso? Se humilhando aos pés do Senhor. Ele vos exaltará no tempo certo. E o nosso maior exemplo, por favor, Pedro, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Olha o que Paulo está nos ensinando nesta carta aos Filipenses. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando, tem o sentimento que houve em Cristo. Mas qual é esse sentimento? Que sentimento é esse? Verso 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. 8. Assim, na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Entregando-se à obediência. Humilhação. Obediência. É preciso obedecer. O ato de se humilhar é necessário ter obediência. Entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o próprio Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo. Ele se humilhou a si mesmo. Ele é o nosso maior exemplo de como eu e você devemos nos comportar, o que eu e você devemos fazer. Eu quero ser humilde, sim. Se humilhe. Se humilhe debaixo das poderosas mãos do Senhor. E outra coisa, obedeça a palavra dele. Se ele está falando, afaste-se dos seus maus caminhos. Comece a olhar, comece a vigiar em volta de você. Você vai saber, pode ter certeza. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele é o dono da verdade. E ele vai te falar, ele vai testificar com o seu Espírito. Porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai te mostrar, isso está errado.
Não existe humildade, não existe humilhação sem obediência. Está parecendo aquele pacote Telecine, né? Tem que ser o pacote completo, irmãos. Aí tem aqueles irmãos aqui, o pastor falou, acho que eu vou colocar a Telecine em casa. Não estou falando isso. Estou falando que é um pacote completo. Para alcançar a humildade é necessária humilhação. E para que a humilhação realmente ela mova o coração de Deus, há algo fundamental que é a obediência. Tem muitas pessoas que agem só momentaneamente. É só agora, derrama aquelas lágrimas. Aí dali a pouquinho vai embora e esquece tudo que foi dito. Mas nessa noite a minha oração é para que essa palavra, que é uma semente, encontre sim essa terra preparada para gerar frutos. E frutos de justiça. Frutos que vão engrandecer o nome do Senhor. Frutos que vão glorificar o nome do Pai. Esse é o nosso papel. Como está o seu coração? Tá, pastor, eu entendi. Eu entendi, eu quero. Eu quero. Não há pecado que não possa ser perdoado, irmãos. Não há. Não há culpa que possa ser retirada. Não há. Ele fez tudo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu me lembro agora da passagem de Davi, quando ele se arrepende dos seus atos. Eu me lembro de quando o profeta Natan, lendo na palavra do Senhor, o profeta Natan chega até ele e fala o que ele fez. E a partir do momento que Deus revela para Davi que essa pessoa era ele, o culpado era ele, foi ele que fez tudo isso. Davi, ele se arrepende. E ele faz a oração do Salmo 51. E você quer um exemplo de humilhação, você quer um exemplo de se entregar, de se humilhar aos pés do Senhor, é o Salmo 51. É só você ler o Salmo 51. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Davi, ele reconhece o seu pecado, Davi, ele reconhece o seu erro, mas ele chega à conclusão e ele fala, Senhor, pequei somente contra ti eu pequei, e sou digno de pena de morte. Mas Davi clama pela misericórdia do Senhor. Você quer que o Senhor te perdoe? Você quer que o Senhor te cure? Você quer que o Senhor te liberte? Você quer que o Senhor te restaure? Clame a Ele. Se humilhe a Ele. E reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Eu deixei uma passagem marcada que eu vou encerrar com ela. Por favor, Pedro, Atos, capítulo 5, do 40 ao 42. Atos, capítulo 5, do 40 ao 42. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem o que, irmãos? Que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais no nome de Jesus. E os deixaram sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, tristes. Sim ou não? Eles saíram tristes do sinédrio? Mas, pois, eles foram açoitados.
E foram falados para eles, eu não quero que vocês mais preguem a palavra. Eu não quero mais que vocês falem nesse Jesus. Eles foram açoitados e foram proibidos de pregarem a mensagem de Cristo. Mas aí, após os apóstolos se retirarem do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Se um dia você tiver que ser humilhado, que seja por pregar a palavra do Senhor. Esses homens estavam ensinando. E a Bíblia está falando que eles saíram contentes. Porque eles se acharam dignos de sofrer o que eles sofreram, a humilhação que eles passaram pelo nome de Cristo. Se um dia você tiver que ser humilhado, que seja pelo nome de Cristo, porque você está vivendo a palavra do Senhor. E digo mais, já chegou esse tempo. Já chegou esse tempo que o Pai realmente vai vir buscar aqueles que são os seus. Já chegou o tempo de humilhação. Não se preocupa, tá? Não se preocupa se as coisas apertarem um pouquinho mais. A minha oração é para que os nossos olhos estejam fixados em Cristo Jesus. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando a palavra, Estevão estava sendo apedrejado, mas a Bíblia vai falar que ele pôde contemplar os céus abertos, e ele pôde ver o Filho assentado à direita de Deus o Pai. Eu não sei você, irmãos, mas para nós, como igreja, acho que o morrer tem que ser para Cristo. Morrer tem que ser por Ele. Para Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que você receba essa palavra nessa noite. Eu oro para que nós realmente tenhamos um coração humilde igual ao do nosso Pai. Eu oro para que nós sejamos realmente pessoas humildes. Pessoas que se humilham aos pés do Senhor. Pessoas que querem realmente obedecer à palavra dEle. Pessoas que querem sim honrar o nome do Senhor. O ato de nós estarmos aqui cultuando a Deus, eu e você estamos honrando o nome do Senhor. Então quando você vier aqui, neste lugar, ou em qualquer outra igreja, onde você for, que você se renda aos pés do Senhor. Dê a Ele a devida adoração. Dê a Ele toda a reverência. Dê a Ele a santidade. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida, com o seu culto. Não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Só lance aos pés dEle. Lance tudo aos pés dEle. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, falado aos nossos corações. Espírito Santo, traz o renovo em nossa vida, Pai. Cria em nós um espírito puro, Senhor, um espírito reto, Pai.
Guarda o nosso coração, nossos pensamentos, Senhor Deus, ó Pai. Eu oro para que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos. Nos liberta dessa escravidão deste mundo, Senhor. Porque nós queremos viver a Tua palavra, Senhor. Porque nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Porque nós queremos cumprir, Senhor, ó Pai, o Teu desejo. Que a nossa vontade seja honrar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Não importa o que nós tenhamos que passar, que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor Deus. Como somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus Cristo. O Senhor deu o Seu Filho por todos nós. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do lamaçal e nos trouxe para o Teu reino de luz. Arranca todas as trevas que há dentro do nosso coração, Senhor. Limpa-nos, Senhor, nessa noite. Limpa o nosso coração, limpa, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. Faz em nossa vida, Senhor Deus, que se cumpra a Sua vontade. Faz, Senhor, em nós o Teu querer, Pai. Eu oro, Senhor, ó Pai, para que haja pessoas aqui sedentas pela Tua palavra. Eu oro para que haja pessoas sedentas pela Tua presença, Senhor. Sedentas por querer honrar o Teu nome. Sedentas por estar aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Dá-nos dessa água, Senhor, ó Pai, para que nós nunca mais tenhamos sede. Eu oro para que nós nunca mais venhamos beber em outra fonte, Senhor. Porque a única fonte verdadeira é o Senhor. Somente o Senhor pode nos curar. Somente o Senhor pode transformar a nossa vida. Somente o Senhor pode fazer tudo novo em nós, Pai. Somente o Senhor. Eu Te glorifico e Te exalto, Deus. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor.